Neemias capítulo 4. 4. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se isso? Será que sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó, pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edificam, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra as iniquidades e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvimos Sanbalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas que repararam que a reparação dos muros de Jerusalém aí ia avante e que se já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se de todo de comum acordo para vierem atacar a Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros, são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem virão até que entremos no meio deles e os matemos, assim que faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Assim edificavam os que tocavam a trombeta e estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto dos povos: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, uns separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco o nosso Deus que pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar. Querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria nessa noite, para que possamos ter entendimento do que o Senhor quer falar aos nossos corações, que assim seja, Pai. Guia
segundo a sua palavra. Amém. O tema da nossa mensagem dessa noite é a guerra celestial. Nós estamos num ambiente de guerra. Você ligou a sua televisão ontem à noite, você viu nos noticiários, através possivelmente das suas redes sociais, ou através de qualquer meio de notícia, o que está acontecendo exatamente agora em Israel, na nação de Israel, no país de Israel, o país do povo de Deus, o povo de Deus, onde o próprio Deus, ele proficia, ele decreta até para o próprio Daniel. Ele fala: juntarei a todos os meus povos espalhados pela terra e trarei eles junto a uma única nação novamente. E esse fato aconteceu em 1948, quando o Estado de Israel foi novamente decretado e reconhecido pelas Nações Unidas como um Estado do povo judeu, após ele ser disperso na Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto, onde morreu milhões e milhões e milhões de judeus. Alguns dizem que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. E esse evento aconteceu, como de saber de todos, o fato da Segunda Guerra, do massacre do povo de judeus, através da pessoa liderada de Hitler, que assassinou e arrastou pessoas, suas casas, inocentes, pessoas civis, o povo judeu mesmo, não somente o exército judeu, o exército de Israel, mas o povo judeu, simples pessoas civis, homens, mulheres, crianças, idosos, qualquer tipo de pessoa foi extremamente massacrado na Segunda Guerra Mundial, como todo mundo sabe. O mundo, eu digo não vocês, o mundo inteiro mesmo sabe disso. E em 1948 decretava o Estado de Israel, assim como o próprio Deus decretou que iria acontecer e aconteceu aos nossos olhos. Deus fala e acontece. Surge o Estado de Israel em 1948. Mas Deus também decreta, e Deus fala e continua profetizando sobre alguns acontecimentos que ainda iriam acontecer e que estão relatados na Bíblia acerca desse tempo que você está vivendo hoje. Dia 8 de outubro de 2023. É relatado minuciosamente, detalhe por detalhe, o que iria acontecer e o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. A história, ela não depende de números, ela não depende da força humana, as profecias, ela não depende de nenhuma estrutura da aparência humana para acontecer, ela só precisa acontecer. Conforme você lê na Bíblia e você percebe isso ao longo dos acontecimentos. Mas o que eu gostaria de encorajá-lo é que nós estamos fazendo parte de uma guerra há muito tempo. A Bíblia diz que Deus, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lembra disso? Bendito seja o nosso Deus, que Ele nos abençoa primeiro nas regiões celestiais. E é preciso nós entendermos que antes da nossa visão rasa e curta, existe uma região celestial em volta de nós. Existe uma região celestial em volta da sua pessoa. Muitas vezes Deus te carregando na mão dele, muitas vezes anjos carregando nas suas asas e te protegendo, te levando, e protegendo a igreja. Isso está acontecendo a todo momento, desde quando você nasceu. Tenha certeza disso, porque Deus fala: bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você muitas vezes foi livrado por um anjo de algum ataque. E a todo momento isso acontece, pois Deus não vê como o homem, pois o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E essa guerra, ela já é travada, não é de hoje. Essa guerra já é travada há muito tempo. No próprio livro, aliás, voltando um pouco em Gênesis 3,15, como nós estudamos nessa manhã, a Bíblia diz
sobre esse evento. Porém, inimizade entre ti, a mulher, e teu descendente. E o teu descendente, você ferirá o calcanhar, ele ferirá a sua cabeça. Ele trava essa guerra do diabo. Ele dá uma profecia para o diabo, que o diabo sempre vai querer te derrubar. Mas ele não vai vencer, ele vai ser ferido na cabeça. Mas ele vai dar umas feridinhas no seu calcanhar. É o que diz em Gênesis 3,15. Pois ele ferirá o calcanhar, mas tu ferirá a sua cabeça. Jesus Cristo, assim como a Bíblia diz, ele esmaga a cabeça da serpente. Mas essa guerra é travada a todo momento. Essa guerra, ela sempre aconteceu nas regiões celestiais em Cristo. Isso é narrado no próprio livro de Daniel, capítulo 11, 10. Quando Daniel ele faz uma oração, essa oração que eu acabei de encorajar para nós fazermos de arrependimento, é uma oração que Daniel faz acerca das visões que ele tem do fim. Eu não sei que visão que ele teve, mas diz que Daniel, ele se amargura, ele fica profundamente triste. Ele fica tão triste, que ele não consegue ficar em pé. Ele fica tão triste que ele não consegue se colocar e ter forças no joelho. E por conta disso vem, a Bíblia não narra, mas possivelmente um anjo, e ajuda ele nisso, porque a tamanha foi a visão que ele teve, e não narra nesse capítulo, por exemplo, a visão que ele teve, mas diz que ele teve visões do fim. Talvez uma visão acerca dos nossos dias, acerca de engano, acerca de pessoas se afastando da igreja. Talvez ele teve uma visão do que aconteceu ontem à noite, uma criança sendo assassinada, uma mulher sendo possivelmente estuprada, uma pessoa um idoso sendo assassinado, possivelmente uma visão nesse sentido, que aconteceu ontem, de fato, porque 1000 pessoas já morreram. E a gente sabe como são cenários de morte de guerra. Geralmente é um cenário sangrento. E esse cenário, possivelmente, que Daniel viu esses fragmentos de acontecimentos, de guerras. E Deus vai mostrando cenários para Daniel, vai mostrando cenários, de pessoas se enganando, pessoas sendo enganadas, pessoas trapaceando, pessoas se afastando da igreja. É o cenário dos últimos dias, guerra, morte, o povo sendo perseguido. E Daniel fica profundamente amargurado, ele faz essa oração e fala: Deus, por favor, perdoa os nossos pecados. Ele narra justamente isso no livro de Daniel. E esse versículo é muito bom, eu só vou ler somente esse versículo no livro de Daniel. Ele fala no versículo 9, capítulo 9, versículo 13. Como está essa é a oração de Daniel. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Ele fala: embora este mal nos sobreveio, é justo, porque desde Moisés o Senhor me deu esta lei, se nós não obedecermos a sua lei, nós iríamos sofrer. Ele diz: isso é justo o que está acontecendo, e por mais que isso aconteça, a gente não tem implorado o favor do Senhor para que a gente se converta das nossas iniquidades e aplicarmos a tua verdade. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar, é dado uma ordem que o anjo desça para falar a Daniel e ajudá-lo. Quando ele começa a orar, quando a gente começa a orar em arrependimento das nossas falhas para Deus, é onde que Deus começa a te mandar as proteções dos anjos para que te proteja, através do arrependimento. E foi esse cenário que acontece. Daniel começa a orar por arrependimento, e o próprio anjo diz, Gabriel, lembra disso? Ele fala: assim que você começou a orar, foi dado uma ordem que eu viesse falar com você. E mais para frente é relatado no capítulo 10, que o outro anjo veio falar com Daniel para trazer algumas visões para ele. E esse anjo ele relata: eu não pude vir de imediato porque eu tive que travar uma peleja durante 21 dias. Mas o príncipe Miguel veio e me salvou e lutou comigo. Mas eu tive que travar uma peleja com o príncipe da Pérsia antes por 21 dias. Não sei porquê, hoje o povo que mais ataca Israel são justamente os descendentes desse príncipe da Pérsia. O povo da Pérsia, hoje os próprios descendentes desse príncipe que é relatado lá em Daniel são os povos que mais atacam. Hamas, Pérsia, descendentes do
a Arábia Saudita, Irã, tudo descendente desse povo. É o povo que mais quer atacar Israel. E essa luta ela travada há muito tempo. A guerra nas regiões celestiais contra o povo de Deus, ela acontece desde quando Adão decidiu seguir a Satanás. Ela acontece desde o início da civilização humana, quando Deus cria o homem e logo no início o homem decide pecar. Ele narra no Apocalipse, capítulo 12, ele fala exatamente sobre essa perseguição que ela não cessa. No livro de Apocalipse, capítulo 12, ele diz assim, logo após Jesus ter profetizado, Deus ter profetizado que Jesus viria na terra, ele profetiza em Gênesis 3,15, e por ele inimizade entre ti e a mulher, e dela virá um descendente. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, ele fala assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher e dá à luz a um varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, e ao seu lugar, aí aonde é sustentado. Essa é uma visão celestial. Essa é uma visão que você não tem muitas vezes, mas é o que acontece com a sua vida. A gente não vê nenhum evangelho de Mateus, Lucas e Marcos relatando que Maria foi levada por asas até o Egito, mas João ele relata isso. Porque a visão de João que ele tem agora de como Deus protegeu a vinda de Jesus Cristo é como que um anjo pega Maria através de asas e leva para o Egito. E por isso que muitas vezes você não sabe, mas você é protegido. E muitas vezes anjos te levam com asas e tiram você de um lugar ou levam você para outro lugar. Assim como João vê um anjo levando Maria para o deserto e protegendo de uma forma nas regiões celestiais. E é sustentada durante um tempo e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha só o versículo 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como o rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Perceba que a guerra, a arma do diabo é sempre a boca. No versículo 15 ele diz: então a serpente arrojou com a sua boca. É sempre a arma da serpente, é a boca, como um rio, com uma força de uma correnteza, ele tenta levar muitas pessoas para destruir Jesus Cristo, assim como ele convence o próprio Herodes a fazer isso. Através da boca, de decreto, mata todas as crianças abaixo de 2 anos, mas Jesus Cristo não morre. E ele continua no versículo 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu, e o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E o versículo 17, acompanhe comigo: e irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs sobre o pó, sobre a areia do mar. A pergunta que eu faço para vocês essa noite, vamos lá: o senhor guarda os mandamentos de Deus? A pergunta que eu faço para vocês é: você guarda, você tem vontade, pretende guardar os mandamentos de Deus? Irmão Deus, você guarda os mandamentos de Deus? Irmãos, vocês têm vontade de guardar os mandamentos de Deus, então você coloca o seu nome aqui, porque irou-se o dragão e contra a mulher foi pelejar contra os restantes da sua descendência, ou seja, daqueles que são descendentes de Jesus, aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e Senhor, são herdeiros e são chamados como os filhos de Deus, como os filhos de Jesus, assim como é relatado no próprio livro de João, capítulo 11, a saber, aqueles que creram no seu nome e receberam o poder de ser chamados como filhos. E se você crê em Jesus Cristo, você é descendente de Jesus Cristo, você é filho de Jesus Cristo. E por esse simples fato, só por isso, você não precisa fazer mais nada. Só por você ser filho de Jesus, você amar Deus e Jesus o seu Senhor, somente por essa decisão e mais nada, irou-se o dragão contra a mulher a pelejar contra o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, Márcia, Adelson, todo mundo que guarda os mandamentos de Deus. O diabo, ele ira, ele peleja contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência.
ele luta possivelmente na sua versão, ele guerreia, ele trava guerras com os descendentes da mulher dela luz ao filho de Jesus. O diabo te odeia, ele quer te destruir, ele peleja, ele trava uma guerra desde o início da criação dos homens, e ainda mais a saber que o fim dos tempos, o fim do tempo dele se aproxima, e cada vez mais ele está travando guerras. E um barulho de uma bomba, um barulho de uma metralhadora, nada mais é do que uma guerra ao que os nossos olhos podem ver. É a representação do que os nossos olhos conseguem enxergar o resultado de uma guerra que já está acontecendo há muito tempo. Uma guerra celestial na sua vida, que você precisa entender que você precisa travar essa luta, que você precisa lutar essa guerra. Uma guerra de perseguição, uma guerra de engano, uma guerra de mentira. E essa guerra vai piorar. Essa perseguição vai aumentar e talvez vai bater na sua vida, talvez na sua saúde, talvez na sua vida financeira, talvez na sua família, talvez acarrete talvez numa prisão, não sei. A Bíblia fala dessas coisas, não sou eu que estou falando. E será que nós estamos preparados para essa guerra? Ou nós sabemos que nós estamos nessa guerra, ou nós achamos que essa guerra está acontecendo lá? E se está acontecendo lá, é mais um sinal do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as coisas que Ele fala sobre esse livro, sobre os sinais, as coisas iriam apertar, que muitas pessoas se apostariam da fé, muitas pessoas, se possível, os escolhidos seriam perseguidos e seriam enganados, pois nos fins dos tempos enganarão a muito. Irmãos, nós estamos dentro de uma guerra celestial. Essa guerra é travada nas nossas vidas a todo momento e ela vai piorar aos olhos carnais. Mas isso não é um problema para nós. Nós temos que ser justos. Porque a sensação que nós vamos ter, a sensação é que as coisas vão apertar tanto e você precisa se preparar para esse tipo de cenário. É que as coisas vão apertar tanto, que você vai falar, vai dar. Rapaz, será que vai vir? Não é que você está muito segurado para Jesus ver. Mas você tem que ir até o fim. O cenário é esse. A sensação vai ser essa. Você não vai aguentar, mas você tem que aguentar até o fim. Ele relata isso no livro de Daniel com minuciosos detalhes, no livro de Daniel capítulo 11, que dá todos os detalhes desse tempo. Ele relata em Daniel capítulo 11, por exemplo, no versículo 23 e 24, ele fala do cenário dessas pessoas que são inspiradas por esse maligno, por essa serpente, por esse dragão. Esse pessoal que é inspirado pelo maligno, pelo dragão, pela serpente, ele narra no versículo 23 de capítulo 11 de Daniel, que ele fala: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte como pouca gente. Ou seja, a força do inimigo ela vai ser tão forte como você nunca viu. Você nunca viu a capacidade de engano, de arrastar, de lisonjear, de trapacear que vai ter nos últimos dias, inspirado pelo maligno. Por isso que eu acredito que a vida vai ser na área da política, porque vai ser uma pessoa de articulação. Você vai perceber, mas vai arrastar muito e vai apertar a situação. Porque esse pessoal inspirado pelo dragão, no versículo 23, ele diz, desculpa, no 24, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos, os bens, maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. É uma pessoa, é um espírito, é um grupo de pessoas capazes de maquinar projetos para destruir. Maquinam covardemente, afastadamente, conforme foi o ataque. Como que foi o ataque? No dia de sábado, numa celebração dos judeus que ninguém esperava algo ia acontecer, de noite eles vão lá 5 horas da manhã, mandam um monte de foguete. É como eles fazem. As escondidas, às vezes você não sabe, é naquela hora da noite, é naquele agrupamento, naquela reuniãozinho lá no fundo que você não sabe, e começa a maquinação, os
projetos. Ele continua no versículo, olha como vai ser difícil no versículo 28. Olha o poder que eles têm no versículo 28. Entre o homem e vil. Então o homem vil, ou seja, utilizado, né, por esse espírito do dragão, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança que fará com que a prover tornará para a sua terra. Ou seja, são pessoas que vão ter poder até financeiro. E às vezes você vai olhar, por isso que eu falo, vai dar uma sensação, poxa, será que Deus está dando lá? Povo ímpio, o povo vil. Ele fala desse cenário, desse povo, dessa pessoa vil. Essas pessoas vil estão cada vez mais tão bem, cada vez mais com dinheiro, parece que eles estão cada vez mais felizes, e a gente sendo fiel, e dificuldade para cá, dificuldade para lá, e aperto para cá, e aperto para lá, mas vai apertar mais ainda, porque esse cara ele vai ser grande, poderoso e rico. Ele vai ter esse poder até de influenciar economicamente na sua vida. Ele vai ter o dinheiro que possivelmente não você. É esse cenário que vai vir do homem vil, inspirado pelo dragão. E o versículo 32 e 34 é o mais chocante. Ele fala no versículo 32: aos violadores da aliança, ele como lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, quem quiser se fortalecer, quem quiser batalhar contra ele, vai ser perseguido através de lisonjas. Sabe aquelas lisonjas? Não, mas acho que você está sendo muito justo. Vem aqui para o nosso lado. Você é uma pessoa tão boa, tão inteligente, tão forte, tão não sei o que. Será que você. Não, vem para o nosso lado, esse lado é muito. Para cá, não, tem que vir para cá. Aqui a gente tem isso, tem aquilo. Você vai ser aceito, você vai fazer parte das lisonjas. Para as pessoas que querem, os violadores da aliança. No versículo 33 ele diz exatamente: os sábios. Você é sábio? Você gosta da palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus? Você pega essa roteiro para Deus? Então você coloca o seu nome aqui. Você que se considera sábio. Não sei que você fala, eu sou ímpio, eu sou que a Bíblia diz ao contrário de sábio? Tolo, mas outras palavras diz. Tem outras palavras. Outras palavras o perverso, os insensatos, os prudentes. A não ser que você seja um insensato. Mas se você não é insensato, coloca seu nome aqui. Ele diz no versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Eu posso me colocar nesse versículo. Se você ensina, Clarice, se você ensina para as crianças, pode se colocar aqui. Você que gosta de ensinar, fala do Evangelho, possivelmente você está no meio desse grupo de pessoas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, isso fica perto. Todavia, cairão eles. Serão ajudados com pequeno socorro. A gente vê hoje, né? A gente vê o mal, aí às vezes aparece uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, e o mal, aí às vezes alguém vai lá, não é assim, você tá. Às vezes a gente tem medo, e é desse jeito, tem pequenos ajudos, pequenos socorros, ou seja, essa pessoa que ensina, esse povo sábio, vai ter pena e vai ter algumas ajudinhas aí. Já se prepara, não espere muita ajuda. Mas muitos se ajudarão com eles com lisonjas. Mas muitos vão para o outro lado. Alguns dos sábios, esse versículo 35 é o que mais a gente tem que se preparar. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim. Desculpa, eu não terminei o 33. Os sábios entre o povo, versículo 33. Os sábios entre o povo eles ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. É o que espera para a gente, é o cenário que espera para quem quer ser sábio. Então, se você não é insensato, você não se considera insensato, você se considera um sábio, como a Bíblia diz,
Aquele que quer ser sábio primeiro precisa temer a Deus. Então, se você teme a Deus, você se coloca aqui no versículo 33. Os sábios entre os povos ensinarão a muitos, e eu possivelmente que ensino provavelmente isso daqui, todavia cairão pela espada, pelo fogo, ou seja, alguns vão morrer. Espada, pelo fogo, pelo cativeiro. Se prepare que alguns pastores podem ser presos, inclusive a minha pessoa. E pelo roubo, possivelmente pessoas vão te roubarem por algum tempo. Esse é o cenário. Esse é o cenário que espera da gente. Por isso que é importante que nós estejamos preparados. Por isso que é importante que nós entendamos que nós estamos dentro de um cenário de guerra. Mas, principalmente, é importante você saber que no final, quem vence é Jesus Cristo. Mas você tem que saber o que vai passar na história e o que está acontecendo. Às vezes a gente vê bombas lá, mas a guerra já está sendo travada. Talvez se nós soubéssemos da importância, da gravidade disso, nós, assim como diz a Bíblia, assim como diz que o próprio Daniel, ele treme quando ele vê o anjo, e o anjo começa a fortalecer. Isso deveria ser a nossa sensação. Por mais que a bomba não esteja caindo aqui, mas nós deveríamos estar tremendo diante da palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê que às vezes isso a gente não reage, a gente não tem um amor para ler a Bíblia, a gente não tem um amor pela estar simplesmente na presença e na reverência da palavra de Deus, a gente não tem mais esse sentimento. E o encorajamento dessa noite é como se comportar nesse cenário de guerra. Como então, pastor? Como que a Bíblia nos diz para a gente se comportar no cenário de guerra? No livro de Neemias ele diz exatamente como fazer. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se dignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de um pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificam, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. E para nós, a forma de nós comportarmos diante do cenário de guerra é saber que o inimigo ele arde em ira com a edificação de muros. A Bíblia diz no versículo 1 que enquanto edificávamos, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, o inimigo ardeu em ira. E quando você faz parte de uma edificação, saiba que o inimigo ele morre de raiva de você. Ele tem ira. Mas é ardente, sabe? Eu quero acabar com esse povo. Ele quer te destruir, ele arde em ira. Sabe que alguém vai falar mal do irmão e aquele olho está assim, mas não acredito que você está naquela igreja aqui, não acredito que você está não sei o que, não acredito que você está sendo fiel. Pare de ser fiel. Você viu nos olhos da pessoa, ou muitas vezes assim. Você não tem demasiadamente dentro das lisonjas, e muitas vezes, às vezes a gente fica perplexo, a gente deve ficar perplexo com a ação do inimigo. Isso é perplexo, porque você vê que a ação do inimigo, assim como ele usou Sambalate, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira, ele indignou muito, e ele fala no versículo 2, então falou. É sempre assim, falou. É sempre falas. O inimigo, ele não tem argumentos. O inimigo, presta atenção, ele não tem um bom argumento para vencer a palavra de Deus. Você que tem a palavra de Deus e você faz parte de uma edificação, o inimigo ele não tem uma outra arma a não ser te vencer pelo cansaço. Porque ele não tem um argumento. Não tem como ele vencer a palavra de Deus. Então ele vai vencer pelo cansaço. Assim como diz no versículo 12, ele fala assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Tem que vencer pela quantidade, Luana.
O inimigo ele não tem um argumento, ele não tem como destruir o argumento de Deus. Você que tem a palavra de Deus, e por isso que a igreja fala, vai cessar, vai te, vai Marcelo, decora. Porque se você tem um versículo na sua mente, não tem como o inimigo ele destruir o seu argumento que é bíblico, que é a verdade. É impossível ele fazer isso. Só que ele vai tentar te vencer pelo cansaço. E é uma outra forma que você deve estar preparado. 10 vezes eles falaram, nós vamos te destruir. 10 vezes os inimigos falam, nós vamos te destruir. Só que o inimigo ele nunca tem o poder de destruir. Só que ele vai tentar te vencer pelo cansaço. E por isso que às vezes nós ficamos perplexos. Como é que a força do inimigo é justamente nesse sentido? A gente vê pela política. A gente vê esse fenômeno. Como é que às vezes umas classes políticas, de tanto que eles tentam, tanto tenta passa o aborto, o cara não consegue, o outro não tenta de novo. De tanto que tenta, eles vão lá, deixa um pouquinho, vai. Tantas semanas vai permitir. Não, casamento vai ter que ser agora de todas as classes de gêneros, vai passando, aí não deixa, não passa na primeira Constituição, não passa na segunda, aí não passa no governo, passa, aí vai tentando tantas vezes, uma hora a pessoa cansa. Você vê esse movimento na política. E às vezes a gente vê esse movimento nas nossas vidas. Às vezes é nítido. Às vezes a gente fica perplexo com as ações de algumas pessoas. Como as pessoas elas têm uma disposição de 1, 2, 10, 5, 20 vezes. Pega o carro, vai lá e investe, vai lá só para poder falar e maquinar alguma coisa sobre a vida de alguém. Ou só para maquinar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Ou só para tentar te convencer que você não deve ser totalmente fiel. Você vê que isso é diabólico, a disposição do inimigo, porque ele não consegue argumentar, mas ele vai bater. Vai bater 12, vai bater 13, ele vai insistir. E esse movimento, primeiro, você tem que ter a palavra de Deus, você entender que o inimigo ele admira com a sua fidelidade, ele admira com uma reconstrução fiel. E que segundo, você tem que estar preparado para ele não vencer no argumento. E segundo, você tem que estar preparado e entender que ele vai querer ganhar você pelo cansaço. Então você tem que estar firme e preparado e saber que ele vai insistir. Irmãos, o inimigo vai insistir para derrubar os outros. Isso aqui é um reflexo, é como ele age, é como aconteceu na vida de Neemias. Não vai ser diferente na história da igreja batista de Garça. É como o inimigo age, simples assim. É a força do inimigo. O próprio salmista, no Salmo 55, abra comigo lá no Salmo 55, ele narra essa situação, ele passa por isso no Salmo 55. O salmista ele passa por essa mesma dificuldade, ele narra em outra situação, em outro tempo, em outra história. Agora o rei Davi, ele passa por essa situação. Ele narra no Salmo 55, no versículo 1, ele diz assim: dá ouvidos a Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende e me responda-me. Olha o que ele fala: sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. O próprio salmista, ele se queixa disso, ele fala: Deus, eu estou perplexo. Ouve a minha oração, a minha súplica. Porque o que está acontecendo aqui? Às vezes a gente fica perplexo com a insistência do inimigo. Ele, versículo 13, ele continua: por causa do meu clamor do inimigo e da opressão do ímpio. A opressão, é por opressão, é por força, ele vai te oprimir, ele vai chamando pessoas, vai fazendo uma facção e você se sente oprimido. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece no peito o coração, terrores de morte me salteia, tremor sobreveio e horror se apodera de mim. Aí ele fala, olha só no versículo 10, abaixa um pouquinho, acompanhe comigo com atenção o versículo 10. Dia e noite giram nas suas muralhas. Irmã Ivone, sabe o que ele faz? Dia e noite ele saiba que o diabo bate a porta para que te conquistá-lo. Você tem que dominá-lo.
Luana, sabe aquela lisonja assim, ó? Não é bem assim, não. Ó, seja fiel, obedeça a Deus. Não é o que eu estou falando, não, tá tudo aqui, ó. Dia e noite giram nas suas muralhas, é como se fosse girando, né? Ele fica ali só girando para onde estão as brechas. Onde está? Opa, tinha uma brecha ali, ali, ó, olha o irmão ali, ó, falando mal, olha a brecha ali, olha o irmão caído, olha o irmão tem que deixar de ir para a igreja, olha o irmão ali que está fraco, olha o irmão ali reclamando, olha, ele vai ver, olha o desânimo ali, vixe, né? E fica de noite, andando ao redor como um leão, olha para mim, procurando a quem possa devorar. Cuidado, irmão. Aí ele continua. De noite giram nas suas muralhas e muros, dentro campeiam a perversidade e a malícia, a destruição vem dela, as suas praças não se apartam, a opressão e o engano. Através disso, ele não tem argumento, ele vai usar o engano e a opressão e a insistência. Duas coisas que o inimigo vai usar: dia e noite, insistência e o engano, porque ele não tem argumento contra a palavra. É impossível ele vencer a palavra de Deus. E aí o que mais nos deixa perplexo é no versículo 13. Mas tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos nos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está falando de gente próxima dele. E aí ele fala no versículo 20, olha só: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham passo com ele. Sabe que a pessoa que você ajuda, você ora muitas vezes, pode vir através de pessoas próximas, corrompeu a sua aliança, versículo 21, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Irmãos, cuidado. O diabo, ele arde em iras quando você decide reconstruir o curso. Ele arde em iras quando você decide decorar parceiros, quando você decide ser submissa ao seu marido, quando você decide ser líder. Assim como o dia está decidindo, o dia vem aqui, não fazer isso, agora faz. Vem aqui domingo de manhã com a Bíblia dele sozinha, faça chuva, faça sol. Como muitas pessoas fazem coisas que não faziam antes, mas estejam preparados, o inimigo ele não gosta disso. Só saiba que o inimigo não gosta disso. E dia e de noite, pela insistência, ele vai tentar derrubar os outros. E pelo engano. Por argumentos falsos. Ele usa esses argumentos. Ele fala no versículo 8: ajuntaram-se todos, agora Neemias, voltando em Neemias capítulo 4, e continuando lá em Neemias no versículo 8. Ele diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. E às vezes a gente quer fazer parte do ajuntamento. Muitas vezes a gente quer, às vezes não é vantagem fazer parte da grande multidão. Porque às vezes a grande multidão, ela está fazendo parte de comum acordo para atacar Jerusalém. E muitas vezes a multidão, ela não é a bênção. Muitas vezes a multidão, ela não é aonde está a verdade. Nem sempre onde há a maioria há a bênção. Nem sempre onde está o ajuntamento, ali está a bênção. Muitas vezes o ajuntamento serve para suscitar confusão, serve para trazer confusão, para confundir, para atrapalhar. E aí esse cenário que acontece, para nós entendermos também, que não é por conta da maioria que significa que a verdade está sendo estabelecida, que significa que os muros estão reconstruídos pela maioria. Muitas vezes é a minoria que está reconstruindo e edificando os muros de Jerusalém. Mas eu gostaria que você saísse dessa noite com essa instrução, com esse ensinamento, assim como Neemias encoraja o seu povo a continuar na reconstrução do muro, mesmo com perseguições e mesmo com ataques. Neemias ele dá essa instrução e eu gostaria que você levasse isso com total seriedade, com total atenção, que é o versículo 13.
E o versículo 14 que eu Neemias orienta, ele diz assim no versículo 13: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. E o encorajamento que eu gostaria de deixar para vocês, irmãos, com toda a dedicação, na guerra, arde-se. Na guerra, arde-se. Você está em guerra, arde-se. Você vai para o confronto sem arma, você vai facilmente se bater. Mas o que Neemias se orienta, ele fala: irmãos, se dispõe com lanças, escudos e espadas, trabalhem, estejam armados pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Às vezes, você se dispor para se armar para proteger os seus filhos, para proteger os seus netos, para proteger os seus irmãos. Tem a ver com isso. Às vezes é um legado que quem vai desfrutar vai ser os nossos filhos, os nossos netos, até mesmo você. Por isso, às vezes a gente não vê os resultados, mas os muros eles não vão sendo construídos com alguma finalidade, porque Deus pede, porque a Bíblia diz, ele fala: não tem mais, não tenha medo, não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de prisão, não tenha medo de prejuízo financeiro, não tenha medo de solidão. Às vezes você sozinho, não tem mais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. Ele diz no livro de Efésios capítulo 6, para você entender como você deve exatamente fazer isso. No livro de Efésios capítulo 6, ele diz no versículo 10, Efésios capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não precisa nem falar nada, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembra disso? Portanto, por conta disso, que existe de verdade, como a Bíblia diz, se você acredita em Jesus, você acredita na Bíblia, existe uma guerra celestial. Por conta disso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. Se você não se armar, na guerra, arme-se, para poder resistir ao engano e à insistência. E depois de ter desvencido tudo, ainda assim, vencido aqui firme, permanecerei inabalados. É o que você pode fazer. Vencer, daqui, venceu? Permaneça. É só isso. Simples assim. Permaneça inabalável. É dia após dia lendo a Bíblia, orando, todo dia. Estai, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, como que você tem que se preparar para quê? Nesse momento talvez esteja tendo uma bomba lá em Israel. Talvez esteja tendo uma bomba nas regiões celestiais. Nas nossas vidas. Como que você tem que se preparar? Como que você tem que se dedicar à leitura da Bíblia? A gente tem disposição para participar de oração para ajudar na evangelização de Jesus Cristo. Mas a gente não tem disposição para a mão do diabo. Como que a gente vai resistir a um tempo que muitas vezes os sábios serão presos, serão extorquidos? Você está disposto a isso? Como você tem se preparado nesse tempo? Muitas vezes a gente não tem disposto a vezes, de pegar um panfletinho, pegar um carro, ou pelo menos decorar. Vou falar de novo. Presta atenção. Presta atenção. Imagina como que você vai lutar. Você pegar uma bala 22, pelo menos um revolvinho 22, né, Paulinho? 22 é o menorzinho, né? Quando o inimigo está com uma 765, ponto 40, AK-40, você nem o nome disso daí. Míssil. Isso vocês sabem que são. Um versículo, com toda alegria, com todo o coração, com toda a dedicação. Como nós ousamos nesse tempo, nós não nos prepararmos para a guerra. E não tem a ver com as nossas forças, não tem a ver com a equipamento, não tem a ver com a quantidade, não tem a ver com a aparência, tem a ver com como você se prepara nesse tempo. Quando Jesus voltar, é uma igreja só, é o povo de Deus. Quando Jesus voltar, você faz parte de uma igreja de Jesus, a igreja dos fiéis que persistiram, resistiram, e a Bíblia diz daqueles que permaneceram inabalados. No final das contas, irmã Ivone, sabe o que vai importar? Aqueles que permaneçam inabalados. Não é aqueles que fazem parte de uma igreja que tem um ar-condicionado, uma luz, um som, ou bastante gente, ou alguma coisa. Mas são aqueles que permanecem inabalados. Essa é a medida de Deus. O que eu quero falar para vocês é como vocês têm que se preparar para isso. Preparem-se para a guerra. Neemias ele termina no versículo 16. Ele diz assim: daqui em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhavam lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Versículo 17: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Sendo que na reconstrução, você tem que ter a sua arma do seu lado. Ele diz no versículo 18: os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Assim edificavam os que tocavam a trombeta, que estavam junto de mim. Tem que estar perto. A arma está na cinta. Se o inimigo vem, a sua arma está lá na cozinha, não está dentro que você for pegar. Se o inimigo vem te para no meio da rua, você entra no mercado e fica, deixa eu te falar um engano. Se você não tiver com a arma na cinta, é capaz de você cair na lisonja. Se você não tiver com a arma no coração, na mente decorada, e saber o que Deus sabe, que você sabe de Deus, que você compreende todas as coisas, que você quer ser sábio, você tem que conhecer a Deus e temer a Deus, pois você vai compreender todas as coisas e saber quando alguém está te enganando, mesmo com uma visão. Tia, aqui ó, fala mal do meu irmão, ô Deus, como, cara, você vai falar, não, para com isso, tem que estar assim, tem que estar aqui perto, para com isso. Na guerra, artes. Isso é o tempo de se armar. Artes. Toda dedicação.
Amém? Amém? Vamos orar, querido Deus, Pai amado, eu te louvo, te agradeço pela sua palavra maravilhosa, Deus. Obrigado por nos confortar e sabemos que em Ti, Pai, somos vencedores. Obrigado que somente em Ti, Pai, é isso possível. Nos dê um espírito de força na palavra, na sua palavra. Assim que nós pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amado, Pai, possamos nos converter dos nossos pecados, Pai. Para a glória do Seu nome, que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, através das nossas coragens. Dê um espírito corajoso e forte, Pai, isso que nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, que nós vamos continuar alegres, Pai, confiantes no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueça, quarta-feira, 19h30, se você quiser ajudar, deixar